infelizmente, estamos aqui para falar de mais um caso, né, no Brasil. Se a gente olhar até o ano 2000, nós não tínhamos nenhum caso no Brasil em relação a isso. A maioria dos casos que nós temos, né, grande parte deles aconteceram a partir de 2022, grande parte só em 2022. Nós constituímos aí, fizemos parte de um grupo organizado pelo professor Daniel Karen, que produzimos um relatório para a transição governamental, em que cantávamos essa bola, né, e que apontávamos que esse ano, depois que no reinício das aulas, teríamos tudo para termos mais casos e que era preciso políticas efetivas. E é importante a gente falar que, nesse caso, Diego, nós não estamos falando das violências normais, corriqueiras, ou das violências que a gente costuma dizer nas escolas. Nós estamos falando de ataque contra as escolas ou de ataque às escolas, né? Então, e é uma violência muito específica de grupos extremistas, né, que faz aí cooptação de jovens pela internet. Esses jovens têm acesso aí por meio de sites, de chats de internet. Então, nós precisamos de uma ação efetiva para lidar com essas questões dos ambientes, né, escolares, que não se dá também. A gente está acompanhando aí os casos acontecidos fora do Brasil também. E aí tem um marco importante para a gente olhar, que são março, foi o mês em que aconteceu o caso de Suzano, abril foi Realengo, abril também foi Columbine, e todas essas datas são significativas para entendermos também essa onda de ataques às escolas no Brasil. Professora, quero pedir desculpas, né? Te chamei de Karina. Catarina Santos é o nome da professora. Odeio errar o nome das pessoas, professora, mil perdões. Mas aproveito para... Tranquilo. Vou te fazer uma próxima pergunta, porque a gente está vendo também muitos itens ali, muitas particularidades que se assemelham a grupos de extrema-direita, fascistas, que aplicam táticas nazistas, que replicam elementos nazistas, não é? Isso também precisa ser olhado com atenção pelo poder público e pelos órgãos de segurança, pelas redes sociais também, não é, professora, que acabam não tendo uma regulação específica sobre esse assunto, e muitas vezes as conversas são dadas, como nesse último caso de São Paulo, né, havia postagens ali nas redes sociais. Então, né, quando nós produzimos o relatório, nós fizemos questão de levantar os casos que tinham vínculos com crimes de ódio, que tinha essas características, e aí o grande papel, um papel fundamental do poder público é exatamente fazer o monitoramento desses grupos, né? As pesquisadoras aí, como a Adriana, que nós perdemos, infelizmente, agora no mês de fevereiro, em que sempre fez pesquisa e acompanhou o crescimento das células nazistas no Brasil, né, e, consequentemente, todos esses vínculos. Então, a gente precisa prestar muita atenção, e aí vai aqui, inclusive, um pedido para a imprensa de como é que se aborda essas questões, né, de não mostrar muito esses elementos, né, porque isso vai criando uma onda também. Então, eu acho que todos nós precisamos nos educar e nos informar em relação a essas questões, né? Nós apontamos no relatório medidas para o governo, né, ações governamentais, e apontamos também a necessidade de formação dos professores da comunidade escolar, né, de observando os comportamentos, dessa aproximação e dessa investigação em relação por parte da área de segurança, por áreas especializadas. Levantamos também casos que foram abortados a partir desse acompanhamento das áreas especializadas. Então, nós temos aí uma ação que precisa ser da sociedade brasileira como um todo, e todos nós precisamos ficar atentos para que, inclusive, as pessoas não comecem, a sociedade não comece a pedir ações mais extremas nas escolas, né? A gente está vendo aí muitas pessoas defendendo a militarização das escolas, a polícia na escola, quando, na verdade, o grande papel da área de segurança é exatamente impedir que qualquer perigo dessa natureza, que esses grupos, monitorar os grupos, as redes sociais, e impedir que isso chegue próximo às nossas escolas ou qualquer outro ambiente, e esses ataques possam acontecer, sabe? Isso é muito importante que a gente pense essas ações.
Verdade, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, porque a gente viu ontem em São Paulo uma entrevista coletiva, ali me parecia que as autoridades não estavam muito preparadas para aquele momento. Falou o secretário de Educação, Renato Feder, falou o secretário de Segurança, o Guilherme Derrite, e falaram sobre a presença de policiais. O próprio governador Tarcísio de Freitas, que está fora do país viajando, mas usou as redes sociais para comentar o caso, e disse que colocará policiais dentro das escolas. Essa não é a solução, né? Definitivamente não é a solução, e é bom a gente lembrar o caso de Barreiras, né, que aconteceu no final do ano passado, que vitimou uma estudante que era cadeirante, e a ação desses grupos sempre vão em torno atacar as diferenças. São grupos que não suportam a ideia dos diferentes, então eles vão atacar geralmente pessoas negras, pessoas gordas, mulheres, cadeirantes ou pessoas com alguma deficiência, e a escola lá, inclusive, é militarizada e tinha militares nas escolas, né? Então, a polícia na escola não é a solução, né? A gente lembra aí de um ataque que aconteceu nos Estados Unidos, que foi um ataque que teve um conjunto, uma quantidade enorme de vítimas, e que tinha agentes de segurança no interior da escola. Então, esses ataques são bem planejados, vêm como elemento surpresa. A polícia na escola não é a solução. A polícia vai desenvolver um papel muito maior se ela fizer esse trabalho de monitoramento, de impedir que essa ameaça chegue à escola e que as questões aconteçam. A gente precisa entender que, inclusive, as famílias desses adolescentes, né, que promovem os ataques também ficam destruídas, né? Uma ação como essa não leva só as pessoas que são vítimas direta desse processo, mas provoca aí toda uma questão na comunidade escolar, uma onda de medo, provoca questões nas próprias famílias. Então, são questões muito sérias para a gente querer resolver com ações pontuais, com ações mágicas, ou com essas ações mais extremas. A nossa questão está muito vinculada aos processos educativos. E aí tem um elemento para nós pensarmos em relação ao ódio, né, que está presente na nossa sociedade, que é, inclusive, como nós temos parlamentares nas diferentes casas legislativas disseminando esses discursos, impedindo ou perseguindo escolas e professores que estão exatamente, e professoras, né, que estão exatamente debatendo questões que esses grupos odeiam, né, como a questão do feminicídio, a questão do machismo, a questão do racismo, né, todos esses elementos são fundamentais que a gente trabalhe na escola, na sociedade, porque é uma medida das pessoas entenderem e respeitarem as diferenças e não quererem dizimar os diferentes, né? A xenofobia, essas questões todas estão muito disseminadas na nossa sociedade e, obviamente, que esses grupos olham para as escolas como um espaço de ataque.